Meus caros amigos, minhas queridas amigas, companheiros que nos ouvem pela internet, nossos votos de saúde, de alegria e de muita paz. Rogo a Jesus e aos benfeitores espirituais que possam estar conosco durante a explanação e nos inspirar para que possamos chegar aos corações e falar de Jesus de uma forma para os nossos dias da atualidade. Diz o benfeitor Emmanuel, logo na introdução da belíssima obra Vinha de Luz, que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete para a atualidade do mundo. Vejam que forma preciosa o benfeitor Emmanuel traduz o Evangelho, que é essa bússola para os nossos dias. Nós nunca precisamos tanto do Evangelho como nos dias de hoje. Jesus, nós precisamos da sua presença para facear esses dias ainda tumultuados do presente. E para falar sobre o Evangelho, para falar da nossa necessidade de beber dessas águas lustrais do Evangelho, águas, conforme Jesus disse à mulher samaritana, de quem bebesse não teria mais sede, é que nós extraímos uma pérola lá do Evangelho de João, no seu capítulo 10, versículo 10, quando Jesus diz assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E para que nós possamos mergulhar nessa citação de Jesus por João, eu quero trazer uma história contada pelo evangelista Mateus, no capítulo 9, versículos 1 a 8, e complementada pela benfeitora Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, neste livro aqui, Primícias do Reino, que eu já deixo inicialmente como sugestão de leitura. Quando Mateus e Amélia Rodrigues nos fala do paralítico de Cafarnaum. Ele era um homem que há 5 lustros, 25 anos, não conseguia andar. Era portador de febres reumáticas. Precisava que pessoas o alimentassem, o levassem daqui para acolá. Mas, numa tarde magnífica, quando o sol se dava muito forte naquela cidade de Cafarnaum, ele soube que um profeta estaria na casinha do pescador Simão Pedro. E ele soube igualmente que aquele profeta, ele devolvia visão aos cegos. Ele devolvia a rigidez orgânica àqueles que eram considerados leprosos. Ele curava os endemoniados, como eram considerados os obsidiados da época. E ele pensou, se eu for ter com esse profeta, quem sabe ele me restabelece a capacidade de andar. Mas, vinculado a um catre, a uma maca, ele pede a algum dos seus amigos, leve-me até a casinha de Simão Pedro. E pegando na borda do seu catre, os amigos o levaram até lá. E onde se encontrava Jesus, havia sempre uma grande multidão para buscar cura, buscar palavras que fossem de vida eterna. E ele pensou, como eu hei de entrar e ir ao contato de Jesus? Mas as casas da Palestina, naquela época, tinham uma particularidade. Não tínhamos luz elétrica, mas no vão central, os palestinos, os israelenses, tinham uma claraboia, por onde a luz do sol adentrava e iluminava a casa nos seus cômodos internos. Então ele pede a seus amigos, subam-me pelo telhado, atado a cordas, e depois façam-me descer pela claraboia no vão central, que eu hei de encontrar Jesus. Eu quero estar com esse homem. E assim foi feito. E quando já descendo, Jesus vai até ele e lhe chama pelo nome. Natanael ben Elias, tu vens ao meu encontro, e aquele homem empalidece, porque como Jesus sabia o seu nome. E ele pergunta, como tu sabes o meu nome, ó mestre e profeta? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas e as chama pelo nome. Natanael ben Elias, por que vens a mim? E ele fala da sua febre reumática, da sua paralisia, da sua impossibilidade de andar. E Jesus lhe pergunta, tu crês que eu te posso curar? E ele responde inicialmente de uma forma trôpega, sim, Senhor, eu creio. Então levanta-te e em nome de Deus, o Pai de amor que me enviou, anda. E ele, levantando, sem que a sua fé fosse robusta num primeiro momento, torna a cair. Quando Jesus abaixa-se e olhando no profundo dos seus olhos,
como que vasculhando a sua alma, indaga novamente. Natanael, ben Elias, tu crês que o Filho de Deus, o profeta esperado por Israel, pode te curar? E ele, eu creio, Senhor. Então levanta-te e anda. E agora ele se levantou, as pernas tremeram um pouco, e ele, que chegou ali, num catre, numa maca, saiu andando. E conta Amélia Rodrigues que aquela tarde foram de muitas curas, porque Jesus devolveu a visão a uma menina que não enxergava. Também devolveu a rigidez epidérmica a um homem portador de lepra. E muitas curas foram realizadas. Quando, ao cair do entardecer, Simão Pedro começa a pedir para a multidão deixar a sua casa e retornar-se no outro dia. Assim foi feito. A casa esvaziou e quando já não tinha mais ninguém, ele resolve procurar Jesus, mas não encontra. Quando se dá conta que Jesus, ao cair de cada tarde, ele costumava ir até a beira do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, ou Tiberíades, o nome de acordo com as cidades que se localizavam ao redor, e vai ter com Jesus que estava lá orando. E se aproximando de Jesus, ele percebe que dos olhos de Jesus derramavam algumas lágrimas. E ele, se aproximando, diz: meu mestre e bom Jesus, eu sabia que você se encontrava aqui, porque neste momento você costuma orar. Eu vejo que tu choras, ó mestre. As tuas lágrimas, com certeza, devem ser lágrimas de alegria, porque hoje foi um dia de glória. Porque hoje foi um dia de tamanha galhardia para aquele que é o benfeitor da vida, que tu deves estar alegre. Simão, Simão, eu te peguei à margem desse mesmo lago onde hoje eu oro e te convidei para ser pescador de almas, mas você ainda não me compreende. Você nem as demais pessoas me compreendem, porque o meu pranto não é de alegria. O meu pranto é de pesar, Simão. Mas como, mestre? Perguntou de uma forma ainda mais estridente Simão Pedro. Eu conheço Natanael ben Elias. Eu, muitas vezes, quando venho de minha pescaria, eu pego a sobra dos meus peixes e dou para ele, que não pode trabalhar, não pode andar. Eu conheço aquela menina, ela é cega, Senhor, na sua deficiência visual, não consegue enxergar a quem quer que seja. Eu também conheço aquele homem que chegou portador de carnes já apodrecendo e que tu devolveste a alegria da vida. Simão, Simão, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aproxime-se, porque na minha tela mental, nesse instante, eu vejo os três. Natanael ben Elias encontra-se numa taberna, bebendo o vinho captoso, e eu consigo escutar, inclusive, o tom da sua voz quando diz ao dono da taberna: sirva vinho a todos. Porque se durante 25 anos eu não consegui andar, eu quero agora bebemorar, me utilizando de uma expressão do presente. Eu quero recuperar o tempo perdido e eu pagarei a conta. Sirva vinho a todos. Lembra-se da menina? Lembro, ela agora está nos seus pensamentos mais recônditos, planejando a vingança, porque eu ausculto a sua alma e ela pensa assim: bom, até hoje as pessoas tripudiaram de mim porque eu não consegui enxergar, mas agora o Filho de Deus Altíssimo me recuperou a visão. Eu não contarei para ninguém. E fingindo ainda não enxergar, eu me vingarei de um por um. E aquele leproso, ó Jesus, eu me lembro dele, ele saiu são. Parece que as suas carnes ficaram ainda mais formosas. Eu vejo na cama de uma filha nossa, de uma irmã nossa, também equivocada, uma irmã cortesã, meretriz, e ele diz assim: eu não podia deitar-me com ninguém, mas agora eu hei de ter contigo e amanhã com outra, e eu hei de alegrar-me, eu hei de me refestelar. Simão, Simão, eu não vim curar corpos, eu curo corpos para que as pessoas entendam o poder de Deus que emana através de mim. Mas eu vim edificar almas para Deus, porque aqueles que bebem de minha alma, de minha água, terão vida e vida em abundância.
E Jesus repete mais uma vez as palavras de vida eterna. Simão, tu hoje não me compreende, mas tenham certeza de que a vida que eu vim trazer é a vida do Espírito, é a vida em abundância. E terminado aquele colóquio, Simão Pedro, com certeza, ficou meditando qual seria a proposta de Jesus nas nossas vidas. Meus amigos que me ouvem pela FEB TV, que me ouvem pela Federação Espírita do Distrito Federal, que nos ouvem pelos mais variados meios da internet. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água daquele que bebe, não terá sede novamente. Ele não veio tão somente curar corpos que podem adoecer novamente. Ele veio restaurar o templo do Espírito, porque quando restaurado o templo do nosso Espírito, quando ressignificados os nossos propósitos, quando nós entendermos a nossa imortalidade e que estamos no mundo de passagem, para cumprir determinadas tarefas, para estar com os valores nobres da existência, nós angariaremos paz. Nós teremos a certeza de estar ao lado dele e cumprindo as propostas do teu evangelho. Mas quando miramos apenas nos nossos corpos, nos haveres materiais, naquilo que o mundo hoje nos oferece, nós podemos restaurar o corpo e ficar doente novamente, porque ainda não descobrimos qual é o sentido existencial, qual é o norte que devemos seguir. Então, essa vida em abundância que Jesus veio nos trazer não é a vida material, porque dinheiro se perde, porque saúde todos nós vamos perder, mas a vida do Espírito, a vida de espíritos criados simples e ignorantes que caminhamos para a perfeição. E para que nós possamos meditar em algumas propostas dessa vida em abundância que Jesus veio nos dar, eu quero caminhar no seu evangelho por 5 dos seus ensinamentos. E o primeiro ensinamento é aquele descrito no evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Quando ele nos diz assim: nós podemos resumir toda a lei antiga e os profetas num único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos. Então, viver essa vida em abundância que veio nos trazer Jesus é assumir que nós estamos no mundo por um compromisso de amor, por um compromisso de fazermos curvas de ternura com as necessidades das outras pessoas. Que nós estamos no mundo pela proposta augusta da doutrina espírita, conforme estampado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Mas observem que muitas vezes no mundo nós abdicamos do gesto de amar e procuramos ser amados. Nós abdicamos do gesto de ser úteis e queremos que as pessoas nos sejam úteis. E diz a benfeitora Joana de Ângeles que quando agimos dessa forma, nós ainda nos encontramos na infância psicológica. Nós ainda estamos naqueles primeiros níveis de consciência, perpassando a consciência de sono para a consciência de sono com sonhos, mas ainda não despertamos para a realidade do eu, para a realidade do espírito imortal. Então, se hoje nos encontramos no mundo, é por um compromisso de amor. Então, o primeiro objetivo para termos essa vida que Jesus veio nos trazer, essa vida abundante, é aprendermos a amar. Um segundo objetivo é perdoar. Perdoar aqueles que nos ofendem. Perdoar aqueles que nos apontam o dedo em riste. Perdoar, na feliz expressão de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 22, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E há muitas pessoas, pelos caminhos do mundo, fazendo contas de multiplicação, entendendo que se eu multiplicar 70 vezes 7, eu conseguirei, se perdoar essas tantas vezes, me eximir daquilo que Jesus veio trazer para mim. Mas 70 vezes 7
é uma expressão idiomática do hebraico, daqueles tempos primitivos que quer dizer inúmeras vezes, infinitas vezes. Então, o que Jesus veio trazer para nós é a seguinte proposta: todas as vezes que alguém lhe ofender, perdoe. Infinitas vezes. Todas as vezes que alguém agir de uma forma que você não gostou, perdoe. E há um grande escritor, William Shakespeare, que escrevendo um notável romance chamado Hamlet, ele nos diz que quem guarda ressentimento. E nós muitas vezes guardamos ressentimento. Guardamos mágoa, não temos aquela vida que Jesus veio nos trazer, a vida conforme o seu evangelho. E é como, na feliz expressão do escritor inglês, se bebêssemos veneno e esperássemos que o outro viesse a morrer. Então, os dois primeiros tópicos do evangelho redivivo que Jesus veio nos trazer é amar e perdoar. Mas há uma particularidade aqui. Porque Jesus nos fala de um amor e de um perdão com uma significação profunda. Porque ele não nos fala amar e perdoar tão somente aqueles que nos são caros, tão somente aqueles que nos são próximos, mas ele nos diz: ame, perdoe aqueles que são os inimigos. Ore por aqueles que vos caluniam, que vos odeiam. Porque observem, quando Jesus enunciou, também no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 5, versículos 43 e 44, ele traz um verbo no imperativo. E se é no imperativo, é porque soa como algo que nós devemos fazer. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos ofendem e caluniam. E o que isso quer dizer? Que nós temos um compromisso de amor e de perdão para aqueles que nós ainda não sintonizamos. É bem certo que esse amor não é da mesma forma para com as pessoas que nos são próximas. Por exemplo, eu tenho uma filhinha de 2 anos de idade. Ela se chama Clara. Eu não conseguirei amar da mesma forma que amo a minha filhinha Clara com uma pessoa que me faz o mal, uma pessoa que me ofende, uma pessoa que me quer de uma forma violenta. Mas com esses inimigos, entre aspas, eu posso e devo evitar a vingança. Eu posso e devo devolver o mal com o bem. E aí eu vou entendendo qual vida em abundância que Jesus veio nos trazer. O amor aos inimigos e o perdão a todos aqueles que me ofendem. E quem são os inimigos nos dias de hoje? Os inimigos são aqueles que pensam diferente de mim. Os inimigos são aqueles que não torcem para o mesmo time, que não têm a mesma orientação sexual. Os inimigos, muitas vezes, se traduzem por aqueles que têm o voto político diferente do meu. Os inimigos, quando olhamos para a nossa sociedade, se ressalta muitas vezes naquele que, por ter uma condição social, eu começo a me engalfinhar com ele por achar que ele é diferente de mim. Mas Jesus, olhe para todas as pessoas, não como adversárias, mas como se vocês fossem irmãos. Porque todos são filhos de Deus. Todos são ovelhas do mesmo aprisco de Jesus. Então, se começamos com amor, passamos para o perdão, chegamos num terceiro aspecto para entendermos a proposta da vida em abundância, que é a proposta do desapego das coisas materiais. Porque Jesus nos diz no Sermão do Monte: buscai primeiro o reino dos céus, e toda a sua glória e toda a sua justiça, que o resto ser-vos-á acrescentado. Ou seja, ele nos deixa uma norma de conduta. Busque primeiro o reino dos céus, a sua glória e a sua justiça. Mas ele não nos diz, busque tão somente, porque nós temos contas a pagar. Nós temos os nossos afazeres no mundo. Nós precisamos dos bens, mas não podemos nos prender aos bens, porque aí perdemos o nosso valor, o nosso sentido existencial.
Então, qual é a proposta? Desapegar-se das coisas, sem necessariamente ter que renunciar a elas. Esse é o caminho da vida em abundância, para que quando eu venha desencarnar fisicamente, o que é um processo natural na vida de cada um de nós, eu saia do corpo com a certeza de que eu passei pelo mundo, mas eu não me prendi no mundo. Mas nos dias atuais, as pessoas ainda não conseguem estabelecer qual o verdadeiro sentido. Muitas se apegam ao ter, ao invés do ser. E quem se apega somente no ter, diz-nos Joana de Ângeles, numa feliz expressão, é tal qual aquela pessoa que tem sede e quer beber a água do mar. Como a água do mar é salgada, a pessoa sempre estará com sede e desejará mais. Então, que possamos nos desapegar das coisas e mirar no alto, e mirar nos objetivos nobres, e mirar na vida em abundância, que é a vida do Espírito que nos veio trazer Jesus. Um quarto direcionamento dessa vida em abundância é o combate à hipocrisia. O combate às velhas práticas farisaicas, às práticas dos escribas. Porque, observem, o antigo profeta Isaías nos dizia que os homens do templo oravam com galhardia, professavam Jesus com os lábios, mas mantinham o coração distante dele. Qual a proposta da vida em abundância para os dias de hoje? Nós concatenarmos aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz. Porque de nada adianta eu saber todas as questões do Livro dos Espíritos, eu conhecer os versículos da Bíblia, e isso é importante, se o meu agir ainda não está de acordo com aquilo que eu professo, com aquilo que eu falo. Diz o mestre, para mim um mestre, também um pai, José Raul Teixeira, que me resgatou dos dias tenebrosos da minha juventude, quando eu era um jovem, e eu posso dizer aqui numa expressão bem popular, sem eira nem beira, e me trouxe para o Jesus descrucificado, o Jesus amigo, o Jesus que retornou aos meus dias pela proposta espírita. Meu filho, muitos de nós entramos no espiritismo, entramos na proposta cristã, mas ainda nem o espiritismo, nem o cristianismo entrou em nós. Continuamos na hipocrisia dos velhos homens do templo. E qual é a proposta, Raul? A proposta é que cada vez mais a gente possa professar Jesus, deixar que ele nasça no nosso coração e a nossa vida seja abundante. Abundante de propósitos, abundante de objetivos nobres, e nós estejamos no mundo com Jesus, por Jesus e como diletos trabalhadores do seu evangelho. A quinta significação, o quinto objetivo para que nós possamos agasalhar essa vida em abundância é o sentido de estar sempre a serviço no bem. Porque Jesus, quando foi lavar os pés de Simão Pedro, naquela que pode ser considerada a última grande ceia, ele abaixou-se e lavou os pés do apóstolo, não sem antes Simão Pedro lhe dizer: mestre, tu estás lavando o meu pé, eu não permitirei. E Jesus, olha, se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo. E Simão Pedro, que era um homem no mundo, cuja personalidade muitas vezes nos lembra o nosso modo de agir, então, Senhor, não lave só os pés, mas lave todo o resto. Mas como Pedro se dirigiu a Jesus, chamando-o de mestre. E Jesus, na continuidade, disse: Pedro, tu me chamasses mestre e me chamastes bem, porque eu sou mestre. E guarde que eu vim ao mundo para servir e não para ser servido. E quando, numa outra passagem do Evangelho, Jesus vai ter com um mancebo rico, e o mancebo rico, bom mestre, o que eu faço para ganhar o reino dos céus? E Jesus, bom não. Bom é apenas Deus, o Pai que está nos céus. Mestre, sim, porque eu sou. Então Jesus fez questão de aceitar o título de mestre, não de bom, mas de frisar que estava no mundo para servir e não para ser servido.
Ou seja, ele nos deixou o caminho que para ter vida em abundância, nós não precisávamos tão somente amar, tão somente perdoar, tão somente combater em nós a hipocrisia e nos desapegar das coisas materiais, mas juntar tudo isso na proposta de servir sempre, porque os cristãos serão conhecidos por servir, por fazer obras que o liguem às coisas celestes. E quando eu penso em serviço, vários nomes me vêm à cabeça. O próprio nome de Raul Teixeira, que, para que a fala dele fosse condizente com as obras, no ano de 1988, nasceu em Niterói a obra do Remanso Fraterno, onde nós servimos, dando o pão da vida, o pão espiritual, e igualmente o pão material, a mais de 200 crianças e respectivos familiares. Eu me lembro de Divaldo Pereira Franco, instituindo em 1952, 15 de agosto, a Mansão do Caminho, onde mais de 3.000 pessoas são assistidas diariamente. E há um vídeo circulando de Divaldo Pereira Franco, que vocês podem assistir lá pela Mansão do Caminho, o site da Mansão do Caminho, onde ele nos diz que o nosso compromisso com a vida em abundância deixada por Jesus é um compromisso de servir sempre. E ele conta uma breve história com a qual eu quero terminar essa minha primeira parte. Quando um psicólogo, observando 3 homens que passavam, e o primeiro homem passava carregando pedras, reclamão, rabugento, e o psicólogo, o que você faz da sua vida? E ele, resmungando, respondeu, eu carrego pedras, tu não vês? Tu não vês a miséria da minha existência? E passou um segundo, jamais adequado à sua realidade íntima. E o psicólogo perguntou, o que tu fazes? Bom, eu estou exercendo a minha profissão. Estou carregando pedras, através das quais eu tiro o meu salário para sustentar a minha família. Mas veio um terceiro. Aquele alegre, aquele saltitante pelo caminho, aquele trazendo a aura da pacificação, da vida em abundância. E o psicólogo perguntou, o que tu fazes? Eu carrego pedras, porque essas pedras construirão a catedral da nossa cidade. E termina Divaldo Franco dizendo que todos nós estamos no mundo carregando pedras das dificuldades, exercendo os mais variados labores, as profissões que Jesus permitiu que nós tivéssemos, mas, sobretudo, nós estamos construindo a catedral. A catedral aqui é uma metáfora, porque representa a nossa vida íntima, a nossa vida espiritual, a nossa vida buscando Jesus, que veio no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, nos trazer: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é a vida da nossa catedral, espírito imortal que nós somos. Um grande abraço e até o próximo, até as perguntas. Então, e as perguntas são exatamente agora, né? Então, a próxima é exatamente nesse momento, Rafael. Muito obrigada pela sua preleção. Querido, no início você começou mostrando aí o livro Primícias do Reino, né, de Amélia Rodrigues, né? Então, a gente sabe que a leitura ajuda muito, né? E como nós temos obras espíritas que nos consolam, que nos esclarecem, além desse livro aí da Amélia Rodrigues, que outros livros, Rafael, da Biblioteca Espírita, você poderia indicar para todas essas pessoas que estão assim necessitadas desse esclarecimento, desse consolo, para esse momento assim tão difícil que nós todos estamos vivendo, né? Eu teria os mais variados livros para indicar. Já que nós estamos falando do Evangelho Redivivo, eu indico esse, da benfeitora Amélia Rodrigues, eu indico um outro, de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a notável obra Boa Nova. Indico também, eu nunca posso deixar de indicar, os 5 livros da nossa codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, e eu gosto de indicar as obras do benfeitor Emmanuel, a coleção Fonte Viva, e principalmente agora um trabalho notável que o nosso Saulo,
amparado pela Federação Espírita Brasileira, pôde nos presentear, quando ele compendiou as frases, as preleções do benfeitor Emmanuel nas mais variadas obras espíritas, surgindo a coleção O Evangelho por Emmanuel. No primeiro livro de Mateus, depois sobre Marcos, depois sobre Lucas, depois sobre João, aí vem as cartas de Paulo, as cartas dos outros apóstolos, até chegar no livro do Apocalipse. Muito bom, obrigada, Rafael. E a gente aproveita, né, para dizer para o pessoal entrar lá na nossa loja virtual, porque nós temos promoções maravilhosas, e esses livros aí citados por Rafael, o pessoal já está lá providenciando para fazer um desconto bem legal. Rafael, tá? Então, obrigada, Rafael. Parabéns pela preleção, acho que você foi bem pontual, foi muito esclarecedor. Em alguns momentos, você faz referência a alguns episódios em que Jesus pergunta para a pessoa que o procura se a pessoa tem fé. A minha pergunta é o seguinte: como a gente deve nutrir a fé diante de situações tão desafiadoras? Porque às vezes a gente procura o Cristo, a gente procura ajuda, mas muitas vezes a gente não tem uma fé tão robusta que nos possibilite ouvir do Cristo que estamos curados. Vamos lá. O que é ter fé? Essa resposta foi dada pelo benfeitor Emmanuel numa outra obra que eu deixo como sugestão de leitura, que é a obra O Consolador. Quando indagam a Emmanuel, exatamente parecido com a sua pergunta, Rívia, o que significa ter fé? E Emmanuel responde: ter fé é guardar a confiança, é guardar a certeza na providência divina. Certeza essa que ultrapassa o campo da crença e que se transforma em atitudes no nosso dia a dia. Então, eu gosto de trabalhar com as pessoas de forma que seja didática. Ter fé não é somente acreditar. Porque acreditar, as pessoas acreditam nas mais variadas coisas. Acreditam que o seu time vai ganhar, acredita que o tempo vai mudar, acredita, por exemplo, que uma determinada situação, de acordo com os prognósticos atuais, pode ir por este ou por este caminho. Mas ter fé, vamos guardar, os 3 Cs. O primeiro C é certeza, porque ter fé não é apenas uma crença, é certeza. E o que é ter certeza? Eu, por exemplo, se eu quisesse ir ao Distrito Federal hoje, o que eu teria que fazer? Eu iria até o Galeão, aqui no Rio de Janeiro, pegaria de um avião para descer aí em Brasília. Eu, por acaso, ia fazer uma entrevista com o piloto. Piloto, você está bem para pilotar esse avião? Posso ver o seu brevet? Você está em condições psicotécnicas? Não. A gente tem certeza que o motorista, no caso aí o piloto, vai nos levar do Rio até o Distrito Federal. O problema é que muitas vezes a gente tem essa certeza no piloto e não tem certeza em Jesus. Não tem certeza na providência de Deus nas nossas vidas. Então, num primeiro momento, fé é certeza, que é diferente de crença. Num segundo momento, ter fé é ter confiança. E o que é confiar? Se nós buscarmos a etimologia da palavra, confiar é fiar junto. Buscando lá minhas origens do interior do estado do Rio de Janeiro, é coser, é costurar junto um pedaço de pano, ou seja, eu e Jesus estamos juntos, entretecendo as fibras do meu destino. Se acontecer algo que seja ruim, é para o meu bem. Se acontecer algo bom, é porque eu já estou merecendo. Então, confiar é saber que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Se eu sou visitado por uma pandemia, questão 737 do Livro dos Espíritos, é porque eu preciso me melhorar. É porque eu preciso aprender algo. Então eu tenho que ter essa confiança irrestrita em Deus e nos benfeitores espirituais. E o terceiro C de fé é caridade. Porque diz o apóstolo Tiago, lá na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 17 ou 26, quando ele complementa, que não adianta ter fé sem obras, porque as nossas obras robustecem a nossa fé. Porque quando a gente está a serviço do bem, está trabalhando, está estabelecendo essas curvas de amor com a necessidade alheia, é como se nós estivéssemos amparados pelos benfeitores espirituais. Então, qual a mensagem que eu deixo para os internautas de Brasília, do Brasil inteiro? Ter fé não é apenas acreditar.
Ter fé é os 3 Cs: certeza em Deus, confiança na sua misericórdia e caridade sempre, porque a caridade nos liga ao alto e nos faz ter mais segurança quando as dificuldades nos vêm. É verdade, Rafael. E só complementando, é interessante porque fé não tem tamanho, né? Não tem Exatamente. muita fé ou pouca fé. E a gente lembra daquele episódio em que o pai procurou Jesus e dizendo a ele: meu filho cai muitas vezes na água e muitas vezes no fogo. E eu já fui a todos os seus discípulos e ninguém o curou. E era como se Jesus fosse a última alternativa. E Jesus pergunta da fé. E ele fala: fé eu não tenho muita, mas eu quero a cura. E Jesus cura porque acredita no sentimento daquele coração de pai. Né? Então é importante a gente perceber essa coisa, né, da fé. Quer dizer, eu preciso ter uma confiança e é algo muito particular de cada um, né? Porque senão a gente fica assim com a sensação, poxa, mas a fé tem que ser aquela fé, tamanho de quê? De quem? Né? Acho que A fé a gente não mensura, a fé a gente sente e desenvolve. Porque aquele centurião, no caso, que foi ter com Jesus, olha, vem até a minha casa para curar o meu servo, que o apóstolo João diz que era um irmão. E Jesus, olha, eu estou indo até lá. E ele, não precisa ir até lá. Eu tenho homens ao meu comando e quando eu direciono a minha ordem para eles, eles se cumprem. A ordem se cumpre. Então, basta, Senhor, que você manifeste a sua vontade e o meu servo será curado. Ou seja, olha o tamanho da fé, tamanho entre aspas, olha a robustez da fé daquele centurião, a ponto de Jesus dizer: nunca vi uma fé tão grande em toda Israel. E a gente pode até dizer que uma fé raciocinada aí, né? Porque ele compreendeu, né? É o Messias, né? É o mestre. Então, eu que sou centurião, dou ordens e consegue, os meus seguidores vão lá e realizam o que eu peço. Imagine Jesus, não é? Então, essa fé raciocinada, né? Com a lógica, né? Exatamente. Porque a fé, quando a gente tira o conteúdo do raciocínio, do bom senso, da lógica, ela fica uma fé dogmática. Mas a gente pode, a todo tempo, fundamentar a nossa fé, entender a nossa fé. E eu acho que esse é o maior atributo que o Espiritismo vem trazer para a gente. Porque quando Emmanuel nos diz que o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo, é porque nós podemos agora entender as coisas que acontecem. Nós podemos logicar sobre os acontecimentos. E saber, por exemplo, eu acho uma fala notável de Haroldo Dutra Dias, entender que o Pai, em 200 bilhões de galáxias, não perdeu o controle de um pequeno planeta chamado Terra. Tudo continua sob os auspícios de um Deus que é amor e misericórdia. Nós estamos num momento de transição. E esse momento de transição é um momento de dificuldades, mas, sobretudo, um momento de muito aprendizado. E a nossa fé é essa bússola de segurança para que nós possamos seguir em frente. Rafael, nesse momento, né, de muito aprendizado, né, que todos nós estamos aí experimentando, a gente percebe que muitas pessoas que antes não tinham o hábito da prece, agora elas têm o hábito da prece. Eu tenho recebido muitos depoimentos nesse sentido, que as pessoas, não, Marcilene, agora eu tenho feito mais prece. E aí a gente aproveita para te perguntar, qual é a importância da prece no nosso cotidiano? Há uma mensagem trazida por Leon Tolstói, um grande escritor russo, que nos diz que orar é arar. Quando eu oro, eu estou percorrendo, exalçando o meu espírito em busca dos componentes espirituais para atender à vontade e apelo que é a minha, em busca da vontade que do alto, porque Deus nos atende através de outros benfeitores espirituais. Então, quando nós oramos, nós ampliamos o nosso foco de percepção, as nossas antenas mentais para receber do alto aquelas vibrações, aqueles eflúvios positivos para que eu possa me equilibrar. Então, qual a importância de orar? A importância de orar é aquela importância de nós nos religarmos a Deus, nos religarmos aos benfeitores espirituais, angariarmos força. Eu gosto muito de trazer metáforas. É como se nós, se uma pilha fôssemos que estivesse vazia,
nós, pela prece, nós vamos enchendo a nossa pilha, ganhando vitalidade, ganhando força para seguir em frente. Perfeito, vai carregando as energias, né, Rafael? Que é tudo que a gente precisa, né? Vai carregando as nossas energias. Outra questão, Rafael, como é que você acha que a gente poderia aproximar a mensagem evangélica, que muitas vezes parece tão profunda e tão sofisticada e de difícil entendimento, de difícil compreensão, como é que a gente pode aproximar essa mensagem da realidade do mundo moderno, para a realidade que a gente vive no contexto? Quer dizer, como que a gente traz essa mensagem que é tão rica e tão profunda, tão consoladora e libertadora para a realidade do mundo moderno? Há uma notável obra da benfeitora Joana de Ângeles, o primeiro livro da sua série psicológica, o primeiro entre 16 livros, e o livro tem o título Jesus e a Atualidade, onde ela disserta que a mensagem de Jesus nunca foi tão atual. E por quê? Porque Jesus falava por parábolas, falava por símbolos, ele falava através de alegorias. E quando buscamos a explicação de Emmanuel, também no livro O Consolador, nós entendemos que as palavras de Jesus são tal qual sementes, que atiradas no solo escuro da terra, quanto mais nós ganhamos maturidade, nós ganhamos entendimento, aquela semente vai germinando e dando frutos novos. Ou seja, quanto mais amadurecemos, nós entendemos de uma forma melhor a mensagem de Jesus. Então, qual a forma de trazermos Jesus para os dias atuais? É você linkar as experiências que nós temos nos nossos dias, as nossas dificuldades, as nossas coisas, as nossas famílias, aos nossos jovens, com aquilo que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos, mas que permanece muito atual. É, por exemplo, trazer a mensagem da mulher samaritana, de Nicodemos, a grande mensagem, a grande poesia do Sermão das Bem-aventuranças, não conforme ele trouxe naqueles tempos, com palavras em hebraico, em aramaico, mas trazendo para o dia de hoje, no nosso dia a dia, contextualizando conforme o entendimento de cada um. E eu acho que a gente tem condições de angariar essa mensagem na forma como nós encontramos e encontrar essa bússola para seguir em frente. Rafael, Perfeito. chegou uma pergunta aqui para a gente, está acompanhando na FEB TV, do Edgar Rocha. Olha só o que o Edgar pergunta. Fale-nos sobre a abundância que tem os pés sujos da rua. É isso, é isso. O que a gente pode dizer para ele, o Rafael? Para o Edgar Rocha. Você pode repetir? Fale-nos sobre a abundância. Fale-nos sobre a abundância que tem os pés sujos da rua. Eu acho que ele não enxerga a abundância numa vida de tanta penúria, né? Como enxergar a abundância em situações de tamanha penúria? Talvez seja esse enfoque. Edgar, você me fez lembrar talvez um dos maiores êmulos de Jesus, um dos maiores seguidores de Jesus, que foi Francisco de Assis. Alguém que viveu nas trevas da Idade Média o Evangelho de Jesus. Porque quando era um jovem, filho dos Bernardoni, dos ricos comerciantes de tecido, ele passava pela rua e um dia um mendigo, um portador da hanseníase, foi até ele e ele virou-se, dizendo, não, correu daquele hanseniano. Mas depois que se tornou Francisco de Assis, se despiu das suas vestes, mas sobretudo se despiu das suas considerações materiais para ser um filho de Deus e passou a chamar todos de irmãos, ele foi aos leprosos do Vale da Úmbria e abraçou aqueles homens, abraçou os pés sujos da rua e disse uma frase que era formidável. O que antes me parecia sujo, agora me parece grandeza de espírito. Ou seja, a vida em abundância que está nesses pés sujos da rua é um convite para cada um de nós. Numa música de um músico aqui do Rio de Janeiro que nos diz: pés descalços, mãos marcadas, Jesus pelas calçadas, convidando a cada um de nós para fazer esse exercício da caridade, convidando-nos a cada um de nós para ir ao encontro do outro, e não apenas ficar julgando o outro, porque ele está na rua, porque ele é pobre, porque ele é um indigente. Sabe, Edgar, isso é um convite à caridade, e a caridade representa nos dias de hoje o nosso compromisso com Jesus, a vida em abundância por excelência.
E aí, Rafael, tem uma pergunta aqui também de uma internauta, é a Rafaela, deixa eu só confirmar, perdão, Thalita Rodrigues. Ela pergunta assim: Rafael, como eu posso amar o meu próximo se eu ainda não consigo amar a mim mesma? Thalita, sua pergunta é fantástica, porque eu quero repetir aquilo que Jesus disse lá em Mateus 22, 34 a 40. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus nos deu uma bússola, amar a nós mesmos. E como nós amamos a nós mesmos? O primeiro passo, nos autoaceitarmos, da forma como nós somos. Porque eu hoje sou um estudante de psicologia, que grande parte das pessoas tem dificuldade de se aceitar. Tem dificuldade de ver a vida, ver as próprias possibilidades como belas. Mas nós somos uma canção que Deus canta. O grande concerto mundial, ele ficaria menos cheio, ou ficaria incompleto, se nós não fizéssemos parte dele. Então comece, minha querida Thalita, se aceitando do jeito que você é, valorizando as suas possibilidades, entendendo que você está no mundo para cumprir determinadas tarefas e vendo você como uma filha de Deus. Há um notável livro da benfeitora Joana de Ângeles que Divaldo escreveu quando estava no México, e o livro chama-se Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros das galáxias, nós precisamos ver beleza em nós mesmos. E isso não é orgulho, isso é a autoaceitação, isso é direcionar para nós o amor, para depois nós externarmos isso para o mundo e para as pessoas. Porque a boca sempre falará daquilo que o coração está cheio. Rafael, já que você estava falando aí, né, essa pergunta da Thalita referente a amar a si mesmo, né? Então, vamos falar do maior mandamento. E tem uma pergunta aí, uma outra pergunta, que fala exatamente disso, né? Do maior mandamento. Acho que o Érico vai projetar aí para a gente. Isso, ó. O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ainda é pouco praticado entre nós, os espíritos sediados no mundo de provas e expiações. Ela tinha tem uma continuação essa pergunta, não tem? Como implementar essa prática em nossas atitudes diárias? Começando pelo começo, entendendo que uma caminhada de 1000 passos começa no primeiro passo. Entendendo, como nos diz o benfeitor Confúcio, um sábio chinês, que é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Nós estamos no mundo, então, de provas, expiações, de dificuldades, para acender essa pequena vela, enquanto ainda reina a escuridão, para dar pequenos, mais certeiros passos. Certo que ainda não conseguimos fazer muito, mas conseguimos fazer o que é a nossa parte, o que está dentro das nossas possibilidades. Então, meu amigo, façamos nós aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Se hoje eu consigo dar bom dia às pessoas, dar um sorriso às pessoas, abraçar as pessoas, na casa espírita, dar uma mensagem, quanto mais eu for fiel no pouco, Deus me confiará mais. Mas uma coisa que vem nos impedindo de amar o próximo e de exercitar esse amor no mundo são dois vícios, que os espíritos nos dizem em a questão 785 do Livro dos Espíritos. O egoísmo, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, e o orgulho, quando eu me acho, me permitam a brincadeira, a última Coca-Cola do deserto. Então, qual é a tarefa? Autoconhecer-me, vencer esses vícios e essas dificuldades e fazer o bem que está dentro das minhas possibilidades. Se eu já consigo ir até aqui, eu vou. Me aceito e agradeço a Deus pelo aquilo que eu já consigo fazer. Rafael, outra coisa que você enfatizou, né, na sua fala é acerca do perdão. E a gente sabe que a necessidade do perdão é uma prática que tem sido defendida por várias teorias e foi exemplificada pelo próprio Cristo. A pergunta é a seguinte: o perdão é apenas uma decisão da pessoa? Porque, às vezes, ela vem embutida com uma série de emoções, de atitudes que estão muito cristalizadas. Quer dizer que perdão, basta a gente decidir por ele?
Tá, a sua pergunta nos permite um seminário, me permite uma outra palestra. Porque nós somos seres psicológicos. E seres psicológicos são seres que possuem sentimentos. Sentimentos que não são lineares. Eles sobem, eles descem. E não existe um sentimento por si só que seja ruim. Existe a manifestação ruim do sentimento. Então, o perdão não é tão simplesmente eu vou perdoar. Isso é um processo que tem algumas etapas. E talvez a primeira etapa é desculpar. É a nossa racionalização de que ninguém tem culpa de nada. As pessoas estão no seu melhor momento e agindo conforme as suas possibilidades. Então, quando eu olho para o meu agressor como um filho de Deus, como alguém que me agrediu, mas que talvez não estivesse numa boa sintonia, que talvez fez o melhor que ele pôde, eu passo a desculpar. Desculpar é tirar a culpa. Assim como outras pessoas vão desculpando a nós. Porque isso é uma via de mão dupla. A gente vai desculpando até chegar no perdão. Assim como as outras pessoas vão nos perdoando e Deus vai nos perdoando. E isso é um processo onde nós vamos angariando a paz. Então eu vejo o perdão como um processo. Não basta dizer eu perdoo, mas eu fazer esse exercício diário do perdão. Esse exercício de ver a outra pessoa não como uma adversária, mas alguém que se equivoca, tal qual eu mesmo. Quantas vezes nós nos equivocamos? E diz Humberto de Campos, no livro chamado Cartas e Crônicas, que tem muita gente com dificuldade de nos perdoar. E nós também temos essas dificuldades, mas nós nos esforçamos. E eu acho que, sendo um processo, a gente tenta um pouquinho, tenta um outro pouquinho, até chegar no dia que seremos tal qual Chico Xavier. E uma pessoa chegou para ele, Chico, você me perdoa? E ele respondeu, não, eu não te perdoo. Mas, Chico, você que é o amor em pessoa, minha irmã, como eu vou te perdoar se eu nem me senti ofendido? Mas, até chegarmos no ponto de não nos sentirmos ofendidos, ainda vai um tempo. Nos aceitemos e vamos conforme as nossas possibilidades. Porque o Espiritismo não é uma doutrina mandamental castradora. Ele é uma doutrina libertadora, que abre horizontes novos. Nós estamos a caminho. Rafael, e nós não estamos ainda, né, na condição de Chico Xavier, não é? Mas é possível, Rafael, relacionar o perdão com o esquecimento? Perdoar é esquecer? Não, olha só, durante muito tempo as pessoas fizeram uma falsa congruência entre perdoar e esquecer. Esquecer é um fenômeno da memória. A gente começa a esquecer coisas quando somos visitados por algumas enfermidades fisiológicas que eu não desejo para ninguém. Por exemplo, se eu sou visitado pelo primo alemão, o Alzheimer, que é uma doença neurológica que vai me desgastando os componentes físicos, eu vou esquecer, mas posso não perdoar. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar e se esforçar para lembrar sem mágoa, sem guardar ressentimento. Porque quem guarda ressentimento fica igual aquele boi. Sabe o boi? Eu gosto dessas expressões simples. Ele coloca aquele monte de mato na boca e fica ruminando. Fica ruminando. Quando engole aquilo, pensemos em nós, aquilo já está fazendo mal. E às vezes nós estamos com o nosso cônjuge. Você lembra daquilo que você me fez há 30 anos atrás? Olha quanto tempo eu estou ressentindo. Porque ressentir é sentir de novo, quando eu já poderia ter me libertado daquilo. Então, perdoar não é não lembrar, é lembrar se esforçando a não guardar mágoa, não guardar ressentimento. Tá certo. Marcilene, acho que a gente está caminhando para o final, né? Mas, sim, estamos caminhando para o final, mas tem uma pergunta aí. Ainda tem uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta de cunho mais pessoal, porque você fez referência ao Raul, dizendo que ele te resgatou, digamos assim. Minha pergunta é, qual aspecto da doutrina espírita te arrebatou quando você foi apresentado a ela? Bom, o que me arrebatou não foi o aspecto da mediunidade. Nada obstante, eu tenha sido convidado para desenvolvê-la. O que me arrebatou não foi o aspecto científico,
porque a ciência nós já poderíamos estudar com William Crookes, com Cesare Lombroso, com outros tantos cientistas. O que me arrebatou no espiritismo é que até os meus 18 anos eu era católico e aprendi com os padres, com os bispos, com os monsenhores que fora da igreja não havia salvação. E eu pensava, se eu sair do credo católico, eu irei para o inferno. E quando eu venho para o espiritismo e Raul me apresenta a doutrina do Jesus descrucificado, o Jesus amigo de todas as horas, eu entendi que o meu caminho era o amor, era a salvação. Então o que me arrebatou foi, fora da caridade não há salvação. E quando eu me dei conta de como eu era egoísta, como eu era vaidoso e que eu precisava estar ao contato das pessoas simples, ao contato das pessoas que sofriam. E eu tive oportunidades belíssimas de trabalhar com gente de hospital psiquiátrico, de trabalhar com moradores de rua, de trabalhar com pessoas que tinham muito mais dificuldades do que eu. E eu pensei, essa é a doutrina do amor. Essa é a doutrina que me liga a Jesus, que amou os cobradores de impostos, que amou as prostitutas, que amou os ladrões, e que mesmo no auge do seu suplício, pediu ao Pai para que nos perdoássemos. Então eu entendi a magnitude da filosofia espírita, aquela filosofia que Santo Agostinho, lá na parte final do Livro dos Espíritos, nos diz, se apresentardes o espiritismo às pessoas pelo aspecto da mediunidade, elas virão e depois poderão sair, porque o aspecto da mediunidade muitos veem e não acreditam. Mas se apresentardes pelo aspecto da filosofia, dos seus efeitos morais, as pessoas hão de chegar, porque essa caridade, porque esse amor resgata almas e nos traz a mensagem da vida em abundância, conforme nos legou Jesus. Que lindo depoimento, Rafael. Inspirador, inspirador. Ívia, o tempo é implacável, mas tem uma pergunta ainda da Sueli. Você quer fazer para nós? Olha aí. Bom, o chamado Sermão do Monte, além das bem-aventuranças, é composto de outros ensinamentos, Rafael? Sueli, minha amiga, muito obrigado pela sua pergunta. Eu aproveito para agradecer a pergunta dos mais variados internautas que tiveram o seu tempo para nos assistir, para poder refletir conosco, para poder fazer parte aí do nosso momento. O Sermão da Montanha, muitas pessoas confundem como o Sermão das Bem-aventuranças. Na verdade, o Sermão da Montanha, ele está lá em Mateus e também em Lucas. Eu vou deixar para você as citações de Mateus, que depois você pode ler, capítulos 5, 6 e 7. Já o Sermão das Bem-aventuranças, ele está dentro de Mateus capítulo 5, versículos de 3 a 12. Ou seja, o Sermão do Monte, ele contém as bem-aventuranças e muito mais. Porque Jesus nos fala da oração dominical do Pai Nosso, porque Jesus nos fala do apego às coisas materiais, não vos apegueis àquilo que a traça e os ladrões podem roubar, mas vos ligai ao reino dos céus, porque Jesus nos fala da providência divina, quando belíssimamente nos canta que observai as aves do céu, observai os lírios do campo, Deus veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu, e termina o Sermão do Monte falando da comparação daquele que ouve as minhas palavras, é como quem edifica a sua casa num terreno rochoso, porque vem os ventos, vem as tempestades e não conseguem derrubar a edificação. Então fica o convite para a leitura de Mateus 5, 6 e 7. Que lindo. Muito obrigada, Rafael. Muito bom. Olha, nós estamos encerrando, daqui a pouco a Rívia vai fazer a nossa prece final. Mas aí, antes de encerrarmos, Rafael, o que mais você pode dizer para todo esse público que está nos assistindo, para que nós fiquemos com o Evangelho redivivo, reverberando assim na nossa mente, né? Para que nós consigamos aí durante esses dias, e são dias difíceis, né? Mas dias melhores virão, como diz a canção, não é? Então, o que mais você pode dizer para ficar reverberando da memória de todos nós? Eu quero agradecer o FEDEF, Federação Espírita do Distrito Federal, quero agradecer a Federação Espírita Brasileira, quero agradecer a todos os internautas que participaram conosco, e quero dizer uma citação de Paulo, lá na Epístola aos Filipenses, quando ele diz assim, o que ficou para trás já não faz parte do meu presente. Eu abandono o que ficou para trás e agora eu sigo para o futuro.
eu sigo com a graça de Jesus, prosseguindo para o alvo. Então, meus amigos, que nós possamos prosseguir para o alvo, e esse alvo é Jesus, esse alvo é o seu evangelho. Quem encontrou a doutrina espírita, encontrou o roteiro do evangelho de Jesus, que numa feliz expressão da Federação Espírita Brasileira, ela nos traz na simbologia de que se Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então que nós possamos, com Kardec, com o Espiritismo, abrir essa porta para encontrar o Jesus amigo que está com cada um de nós em todos os momentos da existência. E não nos deixou nesses dias de pandemia. Pelo contrário, prossegue ao lado de cada um de nós. Eu faço agora uma oração, eu sei que a Rívia vai fazer de novo, mas eu gosto de me despedir sempre, ou com uma poesia, ou com uma oração. Agradecendo a Jesus, nas palavras de José Silvério Horta, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando o Monsenhor Horta assim diz: louvado seja Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos concede. De espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a cada dia, a todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza e liberta nossa alma ainda presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente, estro de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade singela, sobretudo sincera, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida. Muita paz e uma vida em abundante para todos vocês, meus irmãos. Um beijo e até a próxima.